O Sindicato dos Bancários do Distrito Federal lançou uma cartilha para mostrar quais são as principais irregularidades cometidas pelas instituições financeiras. O consumidor deve ficar atento para não pagar taxas sem necessidade. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Débitos não autorizados, falta de informações, descumprimento de prazos e operações não reconhecidas estão entre as principais reclamações dos clientes que têm conta corrente. Segundo o balanço do Banco Central, em fevereiro foram feitas 841 denúncias, 35% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram cadastradas 554 reclamações. As cobranças indevidas são as que lideram o ranking com 13% dos registros. O Banco Italiano está com 249 reclamações. Em seguida está o Banco do Brasil com 109, Bradesco 99, Caixa Econômica 92 e Santander com 57. Os que tiveram menos registros foram a HSBC com 10 e o Banrisul com 5. O chefe do Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros do Banco Central explica que entre os vários fatores que contribuíram para o aumento das reclamações está o número de correntistas. Afirma ainda que a lista vai servir de base para que o Banco Central tome as providências necessárias. Essas situações, como dito, indicam ao Banco Central mais ou menos como um termômetro do que está acontecendo no dia a dia do atendimento bancário, da prestação de serviços e a oferta de produtos bancários. Então, como é um instrumento de captação muito rápido do que acontece no dia a dia do mercado, a gente tem a possibilidade, a partir desse tipo de informação, de direcionar trabalho de supervisão, buscar solução, especificamente dessas situações junto às próprias instituições. Para evitar certos abusos, o Sindicato dos Bancários de Brasília, em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e o Instituto de Defesa do Consumidor, lançou o guia Os Bancos e Você, como se defender dos abusos dos bancos, para informar os direitos dos clientes quanto aos serviços bancários. A cartilha traz orientações sobre como escolher o banco e os cuidados que o consumidor deve ter na abertura e no encerramento de contas, além de esclarecimentos sobre serviços como movimentações, pagamentos, cheques, cartões e tarifas. Bom, e o nosso convidado de hoje é o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Bom, qual que é a legislação que rege a relação entre o banco e o seu cliente? Bom, primeiro eu queria fazer um adendo somente sobre os números citados. Isso é um levantamento feito junto ao Banco Central, que pouquíssimos consumidores bancários sabem que é um meio de reclamação, tá? Se você for ao PROCON, só o PROCON Brasília recebe mais de 100 mil reclamações por ano contra as instituições bancárias. A legislação que regula esse setor é o Código de Defesa do Consumidor, porque o serviço bancário ele nada mais é do que uma prestação de serviço. E os bancos, espertamente, e não sabiamente, mas sabidamente, tentaram até através de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, manter-se fora da aplicação do código. E foram derrotados e hoje se aplica para qualquer tipo de situação bancária o Código de Defesa do Consumidor. Então, com base nisso que o senhor acabou de falar, questão da fiscalização dos bancos, ela é feita pelo Banco Central. Então, se o cliente quiser fazer alguma reclamação, além do PROCON, ele pode ir diretamente no Banco Central. Ele pode. O Banco Central é um canal para ele reclamar, porque o Banco Central é quem faz a regulação do sistema financeiro. Então, é um canal para reclamar, ele pode registrar uma reclamação lá, ele pode registrar uma reclamação no PROCON, ele pode procurar até a delegacia do consumidor, se ocorrer alguma apropriação indébita de salário, como ocorre constantemente, e recorrer ao juizado especial ou até justiça comum, conforme for o valor da causa. Nós podemos dizer que há uma sintonia maior entre o banco e o Código de Defesa do Consumidor ou não? Em hipótese alguma. O banco ele vem descumprindo reiteradamente o Código de Defesa do Consumidor. Tanto se você pegar os últimos 11 anos da lista de empresas mais reclamadas, os bancos estão entre os 5 primeiros, há 11 anos consecutivos. Então, o banco não respeita e nem irá respeitar os seus consumidores. Qual que é a sanção prevista para esse banco que desrespeitar a lei?
Você tem a sanção que pode ser aplicada pelo PROCON e pelo Departamento Nacional de Proteção ao Consumidor, em ações coletivas ou aplicações de multas pedagógicas, que pode chegar até 3 milhões de reais. E você tem as ações individuais, que são ações de danos materiais e de danos morais. Aí é a questão da afetação do patrimônio e da honra de cada um. Mas o poder público, por meio do PROCON e do DPDC, pode multar até 3 milhões de reais. Agora, a gente não acaba entrando numa situação assim um tanto complicada, porque a total aplicação do CDC num sistema bancário, no sistema financeiro, acaba comprometendo toda a cadeia, toda a logística do banco. Por exemplo, a pessoa, o cliente vai e retira o empréstimo. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ele poderia ter até 8 dias para desistir desse empréstimo, devolver o dinheiro. Como é que fica essa situação, já que neste caso, por exemplo, especificamente, não poderia aplicar o código? Não, porque é o seguinte, isso que você falou do prazo de reflexão, que é o prazo para a pessoa pensar e devolver o bem, ele só se aplica para as compras indiretas. Então, só pela internet, por telefone, via postal, que se aplica esse prazo. O Código de Defesa do Consumidor está passando por uma atualização na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional. E terá um prazo de reflexão de 3 dias, tá? Que é o anteprojeto do Código. Por quê? Preocupado com o superendividamento do consumidor. É bom que se diga que, nesse caso da relação de consumo entre banco e consumidor, você não tem uma relação de consumo. Você tem uma relação de vítima, que é o consumidor. O consumidor, ele é vítima do sistema financeiro bancário brasileiro. Tá? E ele terá 3 dias, o dinheiro, ele faz o empréstimo é autorizado, fica bloqueado 3 dias, e ele vai pensar, vai ter acesso ao contrato, que ele não tem hoje, para saber se ele fez um bom negócio ou não. Então, ele vai poder desistir desse empréstimo em 3 dias. Ok. E sobre serviços bancários, temos uma pergunta de um telespectador. Vamos ver. Meu nome é João Carlos Kitt, eu sou aposentado aqui do Banco Central e eu queria fazer uma pergunta, o que eu devo fazer para comprovar que efetivamente eu solicitei o cancelamento de uma conta corrente em banco? Qual que é o procedimento correto para se fazer esse cancelamento? Por exemplo? Até dezembro de 2008 não existia qualquer tipo de procedimento. Você ia lá, pedia e ficava a critério do banco. Hoje, para você encerrar uma conta bancária, você vai assinar junto com o funcionário do banco como se fosse um distrato. Então, o consumidor ele deve pegar todos os produtos bancários que ele tem em casa, todos os cartões de crédito, cartão de débito, pegar o cheque, ir até a agência, assinar esse distrato, vai assinar junto com ele um funcionário do banco e ele ainda fica responsável por essa conta por 30 dias. Tá? Após 30 dias, ele não tem responsabilidade sobre essa conta se vir a ser debitado algum débito indevido. É lógico que se ele tiver cheque para entrar, o cheque vai ser devolvido. Tá? Mas é esse o procedimento. Ele vai assinar junto com o funcionário do banco o distrato da contratação da sua conta corrente. E há um prazo para o banco encerrar definitivamente essa conta? 30 dias. Ok. E temos agora outra pergunta sobre tarifas de bancos. Vamos ver. Eu sou Maria de Lourdes, sou copeira. E eu queria saber se uma conta inativa o banco pode cobrar alguma tarifa. Pode. As contas inativas, o banco cobra a tarifa de administração da conta. E pior, os bancos costumam ceder às pessoas limite de cheque especial, vamos supor, sei lá, R$1.000, R$700 de limite, e vai cobrando essa tarifa até estourar o limite. A hora que estoura o limite, é negativa o consumidor. E não de imediato, no primeiro mês que não tem dinheiro, ele deveria notificar. Por isso que a gente diz que o consumidor é vítima desse sistema. Porque você pega uma pessoa de baixa informação, ela acha que se ela não movimentar a conta é encerrada. Não é assim. O que ela vai estar adquirindo é uma dívida. Ok. E temos outra dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Jorge Paulo da Silva, minha profissão é servente de limpeza. Queria saber qual é o limite de tempo para encerrar uma conta que não está sendo mais usada. Então, não entendi o que qual que é o limite de tempo para cancelar uma conta que não está sendo mais usada? Não, por parte do consumidor é de imediato. Por parte do banco, após 6 meses, ele coloca a conta como inativa. Mas até lá, vai gerar débito nessa conta corrente. Então, o correto é, se ele tem uma conta salário, ele tem um emprego temporário, ele perdeu esse emprego, ele vai ao banco e cancela a conta. Porque senão vai ficar contando as tarifas bancárias. O banco pode cobrar, por exemplo, pela emissão de um boleto bancário? Em hipótese alguma. Ninguém pode cobrar. Ninguém. Tá? Empresa nenhuma pode cobrar a emissão de boleto bancário.
O Código de Defesa do Consumidor é bem claro, dizendo que ninguém que presta algum serviço, nenhum fornecedor, pode repassar ao seu consumidor o custo da sua cobrança. Bom, como o senhor falou diversas vezes durante a entrevista, o consumidor acaba que ele é muitas vezes vítima desse sistema financeiro. Qual seria a solução, a saída para reverter esse caso? Bom, a solução é simples. Bastaria que os bancos utilizassem do Código de Defesa do Consumidor como seu principal instrumento de marketing. Podia até parar de investir em mensagem publicitária, tá? Só respeitar o código, só respeitar o seu cliente. Você não pode não ter o seu cartão de crédito. Aí você utiliza o cartão, fica devedor. O que o banco tem que fazer? Fazer uma ação de cobrança contra você. O que o banco faz? Entra na sua conta, apropria do seu salário. E diz que tem uma cláusula que dá legitimidade para ele. Balela, existe, não reconhece isso como legitimidade. A forma de receber de uma pessoa é na justiça e não apropriando o salário. Então, o banco não respeita. Cabe a nós, então, clientes, denunciar mais, procurar mais a justiça como uma forma de amenizar essa situação, assustar, pelo menos, o banco? Na verdade, você tem dois procedimentos. O primeiro procedimento é o de consciência do consumidor. Tá? Então, o consumidor ele não deve ir lá e abrir uma conta no banco. Ele deve fazer uma pesquisa, saber qual fornecedor que vai atender ele melhor. Qual cesta bancária que vai atender ele melhor. Tá? Qual que vai ser a mais barata. E o que ele vai utilizar desse serviço. E aí fazer a contratação. Tá? A segunda situação onde o consumidor também fica vítima é porque o sistema financeiro no Brasil ele é dominado aí por 9 bancos. Então, tem muito para onde você correr. Então, tem que existir uma campanha institucional, uma campanha do governo, de educação financeira. Ok, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma boa tarde. Obrigado.